eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: ai dos que justificam o ímpio por presente e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Uma advertência dessa aqui era justamente o que estava acontecendo na época. Os juízes, a liderança de Israel, absolvia o ímpio por presente, e negava a justiça aos justos. Ignorava os justos, mas justificava, inocentava o injusto, por presente, interesse. Aí o Senhor, está vendo? Tá. Aí diz, ai deles. Ai deles. É quando nós vamos para o Novo Testamento, isso é a situação de Israel. Quando nós damos um pulinho no Novo Testamento, a Bíblia diz em Romanos 1,8, a ira de Deus se manifesta dos céus sobre aqueles que têm a verdade e não deixa ela fazer a obra dela, nem em sua alma e nem na vida dos outros. Quando nós vamos para o Evangelho, o Senhor Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu vos confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então é a mesma coisa, amém? Rejeitaram a palavra. Quem nega Jesus, rejeitou a palavra. Não muda nada, amém? Porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito. Então, o que eles faziam? Como é que eles faziam? Aí Jeremias vai repetir isso toda hora. Paz, paz, onde não há paz. Está negando, está inocentando o culpado. Deus tinha uma contenda com eles, uma inimizade, e o profeta falando paz, paz, um mentiroso, fingido, que nós lemos em Judas. Amém? Não muda. São ensinamentos que não condiz, atitude que não condiz com o Espírito Santo. Não condiz, amém? Então, porque o Espírito Santo, qual é a obra dele? Glorificar o Senhor Jesus. O Espírito é santo? É. De poder? É. É o Espírito da verdade. Amém? O Espírito de vida. Em 2 Pedro 2, capítulo 2, diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Olha o que a Bíblia diz. O que eles vão fazer? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Está acontecendo isso? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já desde largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amém, irmão? Olha aqui. Dá uma olhada no que está acontecendo. Prosperidade financeira não bate com o reino de Cristo.
Um reino que avança com muitos bens materiais não tem o Espírito Santo em ação. E causam divisões. Vê que eles ficam separados, não se misturam. Não se mistura. A Bíblia diz em Judas 19, são sensuais, não têm espírito, causam divisões. É o que está na Bíblia. Eles julgam que a vida de piedade é fonte de lucro. Aí a palavra fala, é verdade. A vida de piedade é uma grande fonte de lucro, quando está acompanhada do contentamento. Não está de olho grande em nada, cobiça em nada, só na glória eterna. Amém? Amém? Farão de vós negócio. E em Timóteo vai explicar mais. Eles ficam, em Judas também explica, eles ficam se banqueteando convosco. Eles têm mais prazer, os desejos deles, eles têm mais prazer nos deleites, eles são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles ficam focados nos prazeres cotidianos, não na eternidade. Não leva a alma para o céu, mantém na terra. São amantes de si mesmo. Amém? É o que a Bíblia diz. Então, o que acontece? Nos últimos dias, nós lemos em Judas, está em Timóteo, Pedro, nos últimos dias. Então, em nome de Jesus, já viu o noticiário? Só coisa boa, né? Só coisa boa, noticiário. Não tem, só tem notícia ruim. E a tendência, nos últimos dias, segundo a Bíblia, só ia piorar. Está acontecendo isso? Aí até uma revelação que chegou para mim, que eu sempre reclamo do engarrafamento. Até o engarrafamento, que ninguém consegue andar, está ligado ao último dia, que tudo piorando. Não consegue andar. Faz estrada por baixo, faz estrada por cima, não tem mais espaço. Não melhora. Só piora. Só piora. Tudo só piora. Nós estamos nos últimos dias. E Judas fala assim, viu o que nós lemos? Eu ia falar da salvação comum, mas o Espírito Santo não deixou. Ele me falou que vocês precisam escutar o quê? Para batalhar pela santíssima fé. Amém? Existe uma fé que é gerada pelo Evangelho da Verdade. Essa Judas, pelo Espírito Santo, classificou ela como santíssima. Existe uma santíssima fé gerado pela Palavra Santa, inspirados pelo Espírito Santo, porque ela vem de um Deus Santo. Amém? E a Bíblia diz que ela foi dada, essa santíssima fé, que uma vez foi dada aos santos, não pecadores. Amém? Para batalhar por ela. Batalhar por ela é não se deixar se enganar. Batalhar pela fé é batalhar pela verdade. Não se deixar levar pelos mentirosos. Amém? Não enganar aqui. Paz, onde não, porque o verdadeiro não fala que tem paz onde não tem. Porque não salva. Não salva, amém, irmão? Então, nós lemos aqui, muitos, está acontecendo? Seguirão as suas dissoluções. Olha o que está escrito. A Bíblia também diz que nos últimos dias procurariam doutores que falassem segundo as suas próprias concupiscências, aquilo que agrada a carne. Mas segundo a Bíblia, a carne não tem proveito para nada. Viu o que aconteceu? Ai daqueles que dizem que o culpado é inocente, a sua raiz vai ser como uma podridão. As pessoas estão mortas em delitos e pecados sem Cristo. As pessoas na igreja que não escutam a verdade estão piores. Amém? Piores porque os que estão de fora não diz que são salvos, mas os que estão dentro, que não escutam a verdade, dizem que são, quando não são. O engano do pecado tomou conta. Então, em nome de Jesus, mas a palavra do Espírito te leva para onde? Para a salvação. Palavra que está sendo esquecida. Filipenses 2, 12, 13 diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
Quem tem que desenvolver? Eu. A igreja tem que escutar isso. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Ele, é Deus, que opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A Bíblia diz assim, se já ressuscitou com Cristo, para a igreja, buscai e pensa nas coisas de cima, e não na da terra. A Bíblia diz, quem tem esperança de ver Ele, imagine do púlpito o líder falando isso para a igreja, coisa absurda o dia de hoje. Quem tem esperança de ver Ele como Ele é, purifica-se a si mesmo. Quem é que está escutando os seus mandamentos? Isso que eu estou acabando de falar, para vocês fazerem e para mim fazer. Viu o que foi falado aqui para vocês fazerem e para mim? Aí vamos 1 João, capítulo 5, verso 3. Quem ama Jesus? Os que guardam os seus. E segundo 1 João, João vai falar lá, um versículo encaixa no outro e forma um corpo lindo. Qual é a vitória que vence o mundo? 5,4. A nossa fé. E também diz antes que os seus mandamentos não são pesados. Amém? A palavra santa que gera um homem santo, que entra através de uma fé santíssima, que vem do Deus santo, o Jesus justo e santo, palavra santa pura. A palavra é pura, por isso que a fé é santíssima, porque o que entrou foi puro, para tirar o impuro, aí eu me torno santo. Então tem como, sejam santos, porque Ele é santo, porque o Deus é santo, é uma salvação santa, tudo é santo que vem dEle. Então sejais santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu te dei a minha eternidade, eu te dei a minha salvação, eu te dei a vida eterna. Tem como? Tem como? Sem mim nada, mas comigo posso. Você pode, eu também posso. Amém? E tem que isso é batalhar pela santíssima fé, porque essa nuvem de mentira vai te contaminando. É muitas vozes que a maioria daqui não estão conseguindo fugir das outras vozes. É muitas vozes mentirosas no dia a dia. Mas para que ele está aqui? Para meditar, para ficar conectado com ele, para todas as proteínas que tem nessa palavra, ser gerado vida em nós, para não darmos ouvido às outras vozes. O mundo tem a notícia ruim, aqui tem a notícia boa. Amém? Então, em nome de Jesus, nos últimos dias, é o que está acontecendo. Não vai melhorar. Quem pode melhorar é a gente e os outros que estão escutando essa verdade. É batalhar pela santíssima fé. A Bíblia fala que tem uma santíssima fé, por quê? Os mentirosos não possuem essa santíssima fé. Então existe uma fé sendo ministrada em outros lugares que, na verdade, ela está sendo ministrada nas sinagogas de Satanás. Mas diz ser uma fé santa, que é a fé que está em Deus. Não tem fé em Deus sem Jesus. Não tem fé em Deus sem o Espírito Santo. Não tem fé em Deus. Dizem que conhecem a Deus, mas com suas obras o negam. Está escrito na palavra. E a Bíblia diz, olha só, se sofrermos com Ele, amém? Com Ele também reinaremos. Se formos infiéis, Ele permanece. Se nós o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Ele permanece fiel, Ele não é sim, não. Ele é sim. Ele vai me negar. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele vai nos negar. Nós não vamos entrar. E está chegando aquele grande dia. Está chegando. E pode ser? Mas eu tenho que crer que pode ser hoje. Amém? Tem passagens na Bíblia que a gente tem que acordar para isso. Existe um homem que estava cheio de bens e queria alargar mais a tenda dele, que queria mais, que tinha mais espaço. A Bíblia diz que o Senhor Jesus falou assim, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, o que tu tens será para quem? Então preste atenção, a Bíblia não se preocupa em mostrar para a gente quantos anos esse homem tinha, nem se ele estava doente, não fala nada disso, só falou que
hoje, a aplicação é essa. Hoje eu vou parar você de respirar. Laudo médico. Qual foi o laudo que tinha que ser? Parada respiratória. Porque para morrer tem que parar de respirar. E quem segura o fôlego aqui em nós? Ele. O único Deus que sustenta a gente respirando. O único. Os outros é mentira. Então, em nome de Jesus, que nós temos que ter a consciência limpa. Um caminho reto, com a consciência limpa. Limpa o quê? Sem culpa. Porque nós lemos em Judas que ele é poderoso. Ele é poderoso para me salvar aqui, me manter salvo, e a Bíblia, nós lemos aqui, e apresentar a ele irrepreensíveis com alegria. Diante dele, ele olhar assim para mim e ver um inocente na frente dele. Mas a liderança diz que só dá para ser perfeito quando entrar na glória. Enquanto estamos aqui nesse tabernáculo, nós vamos pecar, nós vamos errar, somos imperfeitos. Segundo a Bíblia, ele é poderoso para me apresentar a ele irrepreensível. Eu prefiro acreditar na palavra dele. Se eu não acreditar, eu estou falando assim, aqui, Espírito Santo, o Senhor mentiu. Aqui o Senhor mentiu. Que Deus não é poderoso para me apresentar lá irrepreensível com alegria. Olha o que eu estou respondendo. Mas é mentira. Ele é poderoso sim. Ele é poderoso. Ele gera, assim como fez com Jesus, gerou de uma forma miraculosa Jesus, o Espírito Santo dentro do ventre de Maria, porque a Bíblia é bem clara, o que está sendo gerado aí, esquece, não tem problema nenhum, é o Espírito que está fazendo isso. Amém? Prestou atenção? O Espírito está formando uma criança aí, sem homem, sem a participação do homem. Então, quando eu abro o meu coração, não se preocupe, que é o Espírito que está formando o Cristo dentro de você. Amém? Porque o Espírito faz a obra, é o Espírito de Deus, não é o Espírito, que Espírito? O Espírito só é o único Espírito, o de Deus faz isso, o de Deus faz, ele gera uma santíssima fé em nós, e me torna santo de Deus. Nos últimos dias, o que está acontecendo aí? E a Bíblia é bem clara, apartai-vos deles. Então, em nome de Jesus, apartai-vos deles, cuidado, porque se você for soberbo, tu acha que tu pode, mas a Bíblia diz para se apartar deles, os sensuais, que não têm o Espírito, que não pregam essa verdade. A Bíblia não está falando para aqueles que estão lá fora, não. Está falando para você e para mim, apartai-vos deles. Por que, Espírito Santo, o Senhor está falando isso? Porque vocês podem se contaminar. Vocês podem, sem perceber, entrar sujeira dentro de vocês. Daqui a pouco vocês vão revelar enfermidade na alma e não sabem de onde está vindo, mas está vindo dessas vozes. Porque a carne está ali ainda, o velho Adão está adormecido, mas se eu alimentar ele, porque ele me coloca numa posição para eu agir, aí vem o espírito do erro e falando assim, não vai ter punição não, vai ficar tudo em paz, você já é salvo, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia diz que ai desses que diz que tem paz onde não há. Não precisa alguém dizer, não viva assim. Se a palavra está te cobrando alguma coisa e tu tem que se posicionar, se posiciona. Não pense que você tem paz quando a palavra está falando que tu está sem. Tem que testificar no meu coração, porque o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho. Por quê? Eu não nego a Jesus. Eu confesso Ele diante dos homens. Confessar Ele diante dos homens é, 1 João 2,6, fazer como Ele fez. Importa agradar ao Pai, não a mim. Fazer como Ele fez. E quando está acontecendo isso, minha consciência fica em paz.
diante de Deus, diante dos homens e diante da igreja. Tudo puro, o espírito, o corpo, tudo, para se apresentar a qualquer momento a Ele. Amém? Amém? Então, em nome de Jesus, quando eu olho para uma alma perdida que não tem Jesus, eu falo assim, ela não pode morrer agora. Então, eu vou trabalhar para ela poder morrer. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo, ele veio que a gente não era para a gente morrer sem ele. Agora, com ele, não tem problema morrer. Amém? Esse evangelho, essa santíssima fé, tira o Espírito que vem fazer essa obra, ele é o Espírito de poder. A fraqueza vai embora. Ele é o Espírito Santo. O profano. O que acontece? O medo cai por terra. A dúvida cai por terra. Tudo vai embora que traz dor para a nossa alma, porque Ele faz a obra dentro de nós. Então, em nome de Jesus, o Espírito está te cobrando alguma coisa, está revelando que tu não está como deveria. Então, essa é a verdade da Bíblia, mas quando ela te fala uma verdade que te mostra algo negativo em você, para que você torne positivo para Deus, para libertar. Então, em nome, tem espaço para crescer na graça e no conhecimento. Se alguém tem falta de sabedoria, peça, que Ele dá deliberadamente. Ele dá, Ele quer dar. Eu vou subir ao céu para, em meu nome, vocês chegar e receber. E ajudar as pessoas que estão no engano. Que a Bíblia me ensinou aqui, ó. Salvai os duvidosos. Tem duvidosos aí. E alguns que já estão queimando no fogo, arrebatai-o do fogo. Isso é tudo espiritual. Tem alguém que eu não sei, que já está descendo para o inferno na visão de Deus. Ele disse que eu posso, com o Espírito Santo em Cristo, resgatar essa alma. Amém? Então, tu nunca olha para alguém e diz que não dá para salvar. Nunca, porque quem salva não é você. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do império das trevas. Ninguém poderia esticar a mão e tirar a gente de lá, mas chegou alguém muito mais valente e arrancou de lá, do império do reino das trevas. Amém? Aquela cena que o Homem-Aranha é todo preenchido com aquela capa, aquela coisa horrível, aquela gosma preta, aí ele fica possuído. Sabe qual é? Sim. Possuído. E tem o outro Venom também, aquela coisa horrorosa, toma ele todo aquilo preto, ele fica um monstro horrível. Assim foi você e eu com o pecado. Monstros horríveis. Alguém chegou com um antídoto sensacional chamado amor e nos deu o antídoto, aquele mal cai por terra. Como? Como é que sai esse mal todo? Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O mal sai. Como um bálsamo espetacular é derramado como um balde assim na nossa alma. Isso é espiritual. O amor dele descendo assim. Será que é igual os detergentes, essas pragas que o homem faz para limpar? Não é perfeito. Vai passando na alma assim, não fica uma sujeira. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vai revelar o quê? O meu amor. Seja essa a realidade em nossas vidas, uns para com os outros e para aqueles que estão já prestes a morrer e ir para o inferno. Vamos fazer de tudo para eles não irem para o inferno, conhecer a vida primeiro. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé.